Então, aqui, nesse momento, a proposta foi deixá-los percorrer, pelo menos, o espaço onde estava o trabalho do Antônio. E aí, assim, a gente ficou um pouco só acompanhando, assim, sem interferir, sem falar nada, só escutando o que eles estavam ali comentando entre eles. E aí a primeira associação que a gente percebeu foi do grafite. E aí já tinha uma conexão feita com o trabalho que ele desenvolve, que tem a ver com a rua, que tem a ver com a intervenção urbana, né? O próprio Gramática Urbana trazia todos esses conceitos como curatoriais, né? Dentro do conjunto dos artistas. Esqueci de dizer que nesse trabalho, além do artista, tinha mais uma educadora trabalhando com a gente, que foi a Alia. Tínhamos a Gisele acompanhando na produção, junto com o Marcelo. Então, éramos alguns ali articulando e sempre tratando também de aproximar ao máximo as professoras. No caso aqui, a professora Amara, ela aparece em algumas imagens, sempre tentando trazer junto a ação do professor, ou seja, que essa ação ela não ficasse fechada só no espaço aqui, enquanto a gente estivesse trabalhando junto aqui no Centro de Arte, mas que isso também acontecesse na escola, né? E eu posso dizer para vocês que esse trabalho ele é um dos pontos mais difíceis da gente conseguir esse trânsito. Por quê? Não por falta de disponibilidade dos professores, mas porque eles têm um cronograma a seguir. E nem sempre é possível casar, né? Ou confrontar de uma maneira que isso seja possível de ser desdobrado dentro da escola. Mas, enfim, então eles viram a exposição, perceberam essa associação com o grafite e, em dado momento, o Antônio pediu para que a gente se sentasse para assistir um vídeo onde ele aparece desenvolvendo um trabalho, uma intervenção na cidade, nos cartazes, que é esse momento aqui. Nesse vídeo, ele aparece interferindo em cartazes que já tinham sido interferidos. E aí é que é um ponto interessante, porque no primeiro momento a gente imaginava que ele tinha feito todo o processo de intervenção. Mas eram cartazes que estavam ilegais e então a prefeitura foi lá e cobriu toda a informação, toda a comunicação. E com essa base, o Antônio interferiu. E ele interfere de que maneira? Ele interfere alterando a mensagem. O que incomoda, o que eu não quero receber mais essa propaganda, e a partir disso a gente faria um processo de discussão e de transformação desse material. Bom, por questões de calendário escolar, a gente acabou tendo um intervalo muito maior do que o previsto. Então, posto isso, nos reunimos e pensamos o seguinte: vamos separar alguns materiais, algumas revistas, algumas propagandas, por se acaso eles realmente não trouxerem nada. E aí a gente trabalha com esse material daqui, que foi esse encontro aqui. Então, o segundo encontro, já tinham passado mais ou menos uns 15 dias, e, de fato, nenhum deles trouxe. E aí é preciso ressaltar aqui, a gente foi tendo uma baixa de participação, né? A gente começou com um grupo com uns 15 alunos. Nesse segundo encontro, tivemos em torno de 10. E no último encontro, a gente acabou com 4 alunos. Isso é um dado importante em vários sentidos, mas eu fiquei pensando muito na fala do Guilherme ontem, quando ele fala das micropolíticas e das microgeografias, né, dessas pequenas ações que, num plano, numa visão maior, às vezes se perdem, se diluem, mas o quanto elas são importantes, né? A transformação que aconteceu de relação, de construção de conhecimento dessas 4 pessoas é muito importante, é muito significativo, né? Não há dúvidas, né, enquanto a isso. Bom, eles não tinham trazido nada, então a gente trabalhou com os nossos materiais daqui, com revistas. E aí foi interessante porque a coisa começou caótica, como deve ser, né? Caótica, um festival de imagem, de propaganda, e todo mundo meio perdido ali, sem saber mais ou menos, né, o que selecionar e como selecionar, qual é o critério que cada um tem. E, de alguma maneira, eles acabaram fazendo isso em duplas, espontaneamente.
Dali a gente falou, bom, se eles quiserem trabalhar em dupla, a gente não tem isso pré-definido, isso é um processo que está acontecendo junto. Né? E o Antônio sempre conversando com eles e fazendo com que eles entendessem e procurassem identificar os layouts diferentes, né? O que uma propaganda coloca no primeiro plano, se é uma imagem, se é uma palavra, se é um preço, se é né? O que vem primeiro, o que esses meios de propaganda prezam em cada venda. Bom, aos pouquinhos eles foram selecionaram em duplas, só que cada dupla selecionou 3, 4 imagens, 3, 4 materiais. Ótimo, selecionamos tudo isso, separamos e aí o combinado era, na semana seguinte, a gente retoma esses materiais e aí vem o processo de interferência. Então, de novo um exercício. Levem isso para a vida, para fora, para os espaços cotidianos, né? Continuem investigando e pensando sobre tudo que vocês têm, que chega para vocês na rua, e com base nesse suporte que ficou aqui. Ótimo. Voltaram. Aí a gente tem esse momento de desenvolvimento, já com as pranchas... a gente já tinha feito as ampliações coloridas e tal. E aí aconteceu algo muito... uma surpresa, né? Porque a Elza, que é essa senhora que está aqui, ela veio esse dia com um panfleto, que era uma propaganda de um banco. E ela trazia o panfleto, e ela ficou com aquele panfleto. E Elza, o que é isso? E ela com aquele panfleto aqui. E ela não falava, não, eu quero perguntar para o Antônio. Tá bom. Em determinado momento, depois que a gente já tinha todos os materiais ali sobre a mesa, ela pegou e falou, Antônio, essa propaganda aqui é de um banco. Eu não posso interferir nisso, né? Mas você pode. Aí ele falou, por que eu posso e você não pode? Não, porque é propaganda de um banco. Como é que, né, ela se sentia, como que eu vou interferir nisso aqui? Eu não posso, eu não tenho esse direito. Aí o Antônio conversou com eles sobre o que pode um artista. Um artista pode se apropriar das coisas. E aí a gente lembrou de alguns artistas, do Cildo Meirelles, quando ele se apropria da nota de um cruzeiro, em circuitos ideológicos, e coloca uma mensagem, coloca uma pergunta, né, e tantos outros. Claro que existem riscos aí no meio, existe uma exposição, né, do artista, mas é interessante que ela estava inquieta com isso, e ela queria interferir nesse material, porque ela estava incomodada. E depois dessa conversa, ela interferiu. Só que ela interferiu um pouquinho, ela só cortou, fez um rabisco e jogou de lado. E aí um outro colega pegou e fez uma interferência mesmo, ele transformou essa propaganda. Passa um pouquinho. Então, aqui todo mundo trabalhando, a gente trabalhou também, eu, Alia, o Antônio, todo mundo entrou no exercício, na prática. Pode passar. E aí é aquele panfleto ali, ó, da direita. E eles acabaram fazendo transformações, que são transformações humanas, ou seja, no lugar de vender produtos, de vender eventos, eles vendiam valores humanos, né? E foi muito importante porque, de uma maneira ou de outra, essas 4 pessoas, elas no encerramento, né, no final desse dia, disseram para a gente o quanto tinha sido importante, o quanto no começo eles não estavam muito acreditando no que ia acontecer ali, e arte para quê? E aí eles mesmos se responderam. A gente voltou nessa pergunta e eles responderam, né, que tudo bem. E aí eles disseram que realmente agora eles estavam percebendo outras coisas no caminho, nos caminhos que eles fazem, né, pela vida, o quanto eles são interpelados por coisas que eles não querem. Então, essa foi a experiência de um dos artistas.